clube, por gentileza? Pode ser o nome completo, tá, para ficar completo de fato. Então, pessoal, vamos começar, né? Já demos 5 minutinhos de tolerância para o pessoal. A gente sabe que nem todo mundo está aqui, mas às vezes o pessoal vai entrando no decorrer do workshop, tá? Mas, enfim, quem está aqui, a gente já quer agradecer por se permitir vir nesse momento, né? A gente sabe que é pós-Enem, tá acontecendo o jogo do Grêmio, bastante coisas acontecendo nesse domingo, além do nosso workshop. Mas quando nós, propomos fazer ele, de fato, a gente achou uma data que seria interessante e dentro da agenda do distrito, enfim, vendo as possibilidades também das gurias, nós conseguimos marcar para hoje, e a gente espera que quem está aqui eh, aproveite cada momento dele, tá, porque sempre é uma troca, né, mas também é muito ouvir quem tá aqui para nos passar algumas informações, né, ainda mais as gurias que têm um grande conhecimento sobre tudo aquilo que elas já fizeram. Eu acho que vai ser uma noite bem especial então, tá. De fato, a gente tá muito feliz em encontrar vocês aqui, nós temos até uma companheira do D9 aqui, para nós recebê-la é uma honra, tá? Então, nosso workshop ele cruza alguns distritos, né? Então, que felicidade para nós poder receber você aqui, tá? Esse workshop, então, ele é proposto pela diretoria de campanhas do nosso distrito e muito assim porque a gente enxerga que as nossas ações elas são muito prejudiciais ao meio ambiente, né? E são cometidas por nós mesmos. E se a gente não buscar formas de reverter essa realidade, né, com esses workshops ou com ações afirmativas, de fato, a gente não vai estar evoluindo enquanto ser humano, né? Não é só participar do serviço voluntário, ser um companheiro no movimento, mas de fato fazer alguma coisa para que haja uma diferença no mundo, né? Nem que seja uma simples diferença. Mas, Manu, deixo contigo agora, por favor. Boa noite, pessoal. Então, como o Luiz já comentou, né, além da gente ter toda essa parte de ser um companheiro que pensa sobre isso, de fazer campanhas também sobre isso, a gente também precisa ter esse conhecimento e também essa responsabilidade socioambiental, né, que envolva toda essa educação e a conscientização da população, de modo que realmente as nossas campanhas elas possam impactar na nossa sociedade, ou que a nossa ação, seja ela individual ou em grupo, ela possa impactar de alguma forma. Porque juntos, né, a gente pode agir de uma maneira inteligente, né, melhor, mais cuidadosa, garantindo, né, que a gente tenha muitos e muitos anos com um planeta muito melhor, né, que esteja mais habitável, que tenha condições melhores, deixando, né, um planeta melhor para gerações futuras.
Então é nesse desejo, né? Buscando que os nossos associados do nosso distrito, eles tenham uma evolução social sobretudo, então, acesso e as oportunidades que o distrito Léo LD7 vem trazendo, né? E tudo isso através da diretoria de campanhas, né? Que viabiliza esse workshop, mas também tem outros que isso tudo é em função dos eixos distritais e campanhas que a gente oferece para os clubes. A gente quer que vocês tenham embasamento para cumprir as campanhas, né? Então, é essa linkagem que a gente quer que vocês tenham, que vocês usem os nossos workshops propostos pela pasta para realizar suas campanhas e que tenham, de fato, um embasamento para falar sobre elas com pessoas que vêm aqui para agregar ao nosso movimento. Isso aí. Como vocês já puderam ver nos cards, né, nas artes que foram feitas pelo pessoal de marketing, mas a gente vai mesmo assim relembrar, então, né? A Aline, eu não sei como é que se fala teu sobrenome, Aline. Aline não me escutou. É Redlon. Mas pode usar o bandeira. A Aline, então, ela é administradora e pós-graduada em gestão de pessoas e de liderança coaching. E a Luana Vanessa Hermes é engenheira ambiental e pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. Ambas são sócias da Recic, Soluções Ambientais, e também embaixadoras do Instituto Lixo Zero Brasil, no Vale do Taquari. E agora, então, meninas, é com vocês. Obrigada pela apresentação. A Aline vai iniciar falando, acho que no final a gente, caso tenham perguntas para fazer, se quiserem mandando aqui no bate-papo, acho que aí depois a gente pode ir olhando elas, né, para não ter perdido ninguém. Lembrei de alguma coisa e aí depois no final já não lembra mais, né, qual era a pergunta. Ou a pergunta do um é a pergunta do outro, né, então ter o bate-papo para a gente fazer essas perguntas facilita. E também a gente abre depois para conversar e para vocês falarem ao final da apresentação, tá bom? Aline, tá com teus microfones tudo desligados. Vamos lá, então. Eu até gostaria de dizer saudações gremistas, né? Mas infelizmente não rolou, enfim. Mas vamos lá, né? Bola para frente. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação aqui, tá? Deixa eu só... Vamos lá, então. Enquanto a Aline vai botando a apresentação, só para contextualizar, que né, todo mundo botou ali de onde que era. Fiquei bem feliz de ver as cidades tão diferentes. Nenhuma dessas tem coletivo lixo zero, que eu saiba, pelo menos, né? E a gente fala da região do Vale do Taquari, eu sou de Lajeado, e a Aline de Estrela. Só para o pessoal também se familiarizar com as nossas cidades, de onde que a gente é, né? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, então vou fazer o seguinte. Continua passando ainda para vocês, né? Não mudou nada, né? Tá igual? Não. Tá, perfeito, Sim. então. Tá. Então vamos lá, de novo, né? Um prazer a gente estar aqui hoje, essa noite, com vocês, para estar falando um pouquinho aí, ou melhor, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, do que a gente sabe. Já vou começar aqui apresentando, então, quem é a Luana e quem é a Aline. Eu sou a Aline, né, Redlon, eu sou administradora, então sou estranho, né? Opa, como uma administradora está falando sobre um assunto ambiental, mas é que nem eu brinco, eu sou administradora de formação, mas eu sou lixóloga de coração. Então, é algo para mim, assim, bem importante, né, tá falando sobre isso e sobre esse assunto, né? Então, vamos lá. Então, ali, né, eu sou também pós-graduada em gestão de pessoas, liderança coach, e a Lu é a nossa engenheira ambiental, pós-graduada em engenharia e segurança do trabalho. E nós duas
somos embaixadoras do Lixo Zero Vale Taquari, que durante a apresentação a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Vamos explicar um pouquinho esse conceito, o que é Lixo Zero. E a gente é sócia da Recic, com mais um sócio ali, que é o Bernardo, tá? E a Recic, ela é uma startup de negócio de impacto socioambiental, que ela está incubada no Tecnovax, em Lajeado, e a gente trabalha com essa resignificação do lixo, principalmente o resíduo orgânico, né? A gente tenta trazer uma visão diferente, e a gente trabalha com planos de coleta, né, uma assinatura mensal para compostagem, porque a gente entende que tem pessoas que realmente querem fazer, querem destinar corretamente para compostagem, mas às vezes não tem espaço, não tem tempo, e entendem que o seu resíduo orgânico não faz parte da rota do lixo, em si, da rota do alimento, tá? E essa é uma frase que vocês estão vendo, a frase, consumir é inevitável, isso? Não está passando para nós, acho. Não? Tá, deixa eu... Agora sim. Tá, beleza. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Que tá bugando aqui. Deixa eu só... Agora a gente está vendo, Aline, só não sei como é que você está fazendo para passar. Tá passando, né? Isso? Sim. Tá. Uhum. Tá a frase, né? Tá a frase. Sim. Tá, beleza. Então tá. Essa frase a gente acostuma sempre trazer ela no final das nossas apresentações. Mas nessa apresentação de hoje, que ela tem um pouco um olhar mais do eu, a gente resolveu trazer ela na frente, né? Então, consumir é inevitável, desperdiçar não. Desperdiçar é uma opção. Tieme e Yamashita. Então, falando um pouquinho da Tieme, por que essa frase para nós é importante e que ela casa muito com o que a gente vai falar sobre aqui, é que ela é uma caçadora de desperdícios, né? Ela é especialista em motanai, que é um conceito japonês que ajuda a identificar a essência dos desperdícios. Então, a gente não pode desperdiçar. Então, essa palavra, ela nada mais é do que o conceito de dois termos, né? Motai, que é o originário do budismo, né? Que se refere à característica digna ou sagrada de entidades materiais, ou inai, que representa a forma negativa da língua, tá? Então, é realmente a questão do desperdício zero, assim. Então, é nada mais é do que faltando com dignidade do objeto, né? Então, dignidade em questão de a gente desperdiçar recursos, tempos e materiais. Então, isso a gente pode usar para a vida como um todo, mas aqui no Lixo Zero se casa muito com isso, tá? Então, vou passar aqui. E vocês percebem que isso está atrelado a muitas questões de escolha, né? Ali, na frase, ela traz isso, né? Desperdiçar é uma opção. Então, tudo está atrelado às nossas escolhas no dia a dia, né? E as escolhas, eu acho que elas estão atreladas muito a nós indivíduos, aos nossos hábitos, né? Às nossas crenças, como a gente enxerga o exterior, né? E eu acredito muito que autoconhecimento, ele não vem só a gente olhando para si. A gente tem que entender qual é o nosso papel como cidadão, né? Dentro desse ecossistema todo. Então, aqui até quero fazer vocês pensar um pouquinho quais são as escolhas que vocês fazem no dia a dia de vocês. E, enfim, deixa eu ver aqui. Tá passando ok aqui a apresentação? Sim, Aline, tá passando, só que ela tá bem pequenininha, sabe? Antes ela tava maior, quando tu tava de outro jeito. Tá, deixa... Antes. Tá, eu vou fechar aqui e vou fazer diferente, só um pouquinho. Então, abrindo meu ar. Vamos lá, então, vamos continuar. Então, ali onde eu falei, eu iniciei a frase, então, com aquela frase, porque a gente acha que tem tudo a ver com o conceito lixo zero, e durante a apresentação vocês vão entender sobre isso, tá? Deixa eu ligar minha câmera aqui de novo, vamos ver. Tá. Que vocês vão entender sobre isso. Então,
isso está tudo atrelado ao indivíduo, as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, quais são as escolhas que vocês fazem no dia de vocês, né? Essas escolhas, elas são boas ou ruins, né? Enfim, a gente sempre diz que as escolhas, ela tem uma dualidade, né? Que nem sol e lua, noite e dia, né? A pessoa má, né? A pessoa boa, enfim. Então, a gente tem esse poder de escolher o que realmente é melhor. E até quando a gente faz essas escolhas, né, elas estão relacionadas só a nós, né, ou elas estão relacionadas ao todo? São escolhas onde tem uma relação de ganha-ganha, ou é só nós que saímos ganhando? Eu acho que o mundo está muito assim, nessa relação de só nós, né? Só nós buscarmos objetivos, só nós buscarmos o sucesso, só nós alcançar o patamar desejado e sonhado em busca da felicidade, mas, tipo, que felicidade é essa? Será que só nós sozinhos realmente é algo que vamos ser 100% felizes, sem a gente olhar o todo e saber no meio do que a gente está? E quando eu digo todo, é todo, né? Natureza, é comunidade, é cidade, enfim. E por isso que eu disse que eu acredito muito que autoconhecimento é uma busca, sim, para nós se conhecermos, mas também muito mais relacionada também ao exterior, né? Então, acho que quando a gente entende que a gente também é um ser vivo, que depende de tudo, a gente não é superior a ninguém, a gente é igual a todo mundo e faz parte do mesmo ecossistema, eu acho que é aí que a gente entende realmente o grande propósito de tudo, né? E, enfim, então, essas escolhas que nem eu estou falando, elas podem ser escolhas lineares, né, onde a gente tem uma visão totalmente para frente, aonde a gente só enxerga aquilo que está ali, aquele plano de ação e a gente não olha o nosso redor, ou ela pode ser uma escolha circular, onde a gente tem uma visão 360, a gente olha todos os cenários, a gente vê como a gente vai impactar, como é que a gente impacta tudo isso. Então, aí que a gente vai percebendo as coisas e vai entendendo o que realmente, de fato, é ser sustentável, né? E essa escolha do nosso dia a dia, seja de consumo, de hábitos, de atividades, elas vão estar muito atrelado ao que a gente chama de pegada, da nossa pegada no mundo, né? Que agora a gente usa muito o termo na área ambiental e na área da sustentabilidade, da nossa pegada de carbono, né? O quanto que a gente realmente contribui com todo esse impacto, todo esse cenário que está aí. Às vezes a gente acha que não contribui com nada, mas a gente contribui muito, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. A gente está deixando uma pegada, a gente está gerando um gás carbônico, um GE, né, que é os gases do efeito estufa. E essa pegada, ela tem sido positiva ou negativa, né? Então, eu venho destruindo ou eu venho contribuindo? Eu venho sendo, é uma pegada que eu venho sendo parte da solução ou parte do problema? Né? Qual é o meu legado? Né? O que a gente está trazendo de melhor? Qual é a nossa pegada? Qual é realmente o que a gente vai deixar para a nossa existência aqui na Terra, né? E para quem vai ficar? Então, se a gente for olhar nós, seres humanos, esse rastro vem sendo muito de lixo. Né? Então, desde quando o ser humano está evoluindo nessa evolução, tudo que a gente gera sempre deixa um rastro, às vezes, muito negativo, né? E a gente trazendo para a questão do conceito, a gente vai olhar muito para essa questão de lixo, né? Tudo que a gente, desde quando a gente acorda, a gente vai dormir, a gente está gerando algum resíduo, enfim, algum lixo, e isso a gente tem a percepção que isso eu vou jogar fora, né? Eu vou mandar fora. Mas esse fora não existe, ele às vezes está muito mais perto da gente do que a gente possa imaginar. Então, eu faço essa pergunta, né, para Lu. Lu, o que é lixo aí? Responde para a galera o que vem a ser lixo. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Vamos testar. Sim, tudo certo.
Tudo certo? Tá. Então, e conseguem enxergar a apresentação? Acho que eu não estou vendo Também. vocês. Bom, Tá bem. A também? Então tá. apresentação e voz, tudo certo, né? Tá, tá bom então. Então vamos lá. Bom, né, a Aline falou em um pouquinho sobre o primeiro ponto, né, que são as nossas escolhas, que são o que a gente quer deixar, qual é o nosso legado para o mundo, né? E vocês já fazem um trabalho voluntário que é super importante e que é super legal. Então, hoje a gente vai trazer um olhar um pouco diferente, né? E a primeira pergunta que eu faço para vocês, eu acho que é o que é lixo, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nessa questão de o que é lixo, de como a gente pode mudar a nossa relação com eles. E caso vocês queiram mandar algumas coisas escritas, porque quando eu estou apresentando eu não enxergo vocês, né? Então, caso vocês queiram deixar algumas coisas escritas ali no bate-papo sobre isso, né? Sobre o que vocês entendem, se vocês já tinham pensado sobre isso ou não. Mas, bom, o que é lixo, né? Lixo, para nós, dentro do conceito lixo zero, ele não existe, né? Lixo é quando a gente tem um saco preto, conforme está aqui na imagem, com tudo misturado. E eu não classifico isso que eu estou gerando no meu dia a dia. Diria que lixo é um grande ruído da nossa sociedade. Dentro da cultura do descarte, é o símbolo do descaso. Então, essa imagem, ela impacta muitas pessoas e ela ainda é muito comum em algumas cidades, em algumas regiões, né? Então, a gente precisa, sim, evoluir e mudar as nossas escolhas e o nosso comportamento para, quem sabe, a gente não ter mais esse tipo de visão daqui a alguns anos, né? Não será um avanço imediato, mas ele, né, assim esperamos que um dia ele ocorra, com que essa imagem a gente não precise mais ver ela. Né? E ali, como eu falei, né, o lixo, ele hoje, quando a gente fala de lixo, que é uma nomenclatura que a gente ainda usa muito no nosso dia a dia, ele vem da nossa cultura do descarte. E o que é essa cultura do descarte? Né? Essa cultura do descarte, ela faz parte da economia linear, que é hoje a nossa economia atual, o nosso descarte atual é devido à nossa economia, né? Onde a gente extrai recursos naturais, a gente tem uma matéria-prima para uma produção, a gente faz essa produção, manufatura, faz a distribuição, depois a gente consome e usa, e depois a gente descarta. E desse descarte, desse consumo que a gente tem hoje, dessa forma de produzir e de captar recursos naturais, a gente tem um cenário. Dentro desse cenário, a gente já gerou no Brasil 81,8 milhões de toneladas de lixo. Isso dá em torno, mais ou menos, né, já que a gente estava falando de futebol hoje, de mais ou menos 1.200 maracanãs atolhados de lixo. Isso por ano é um volume muito grande. Claro que o Brasil é gigantesco, mas mesmo assim é uma quantidade muito expressiva, né? E dessa geração, né, desses 81,8 milhões, a gente tem que cada habitante gera 1 quilo de lixo por dia. Então a gente geraria, né? Essa é uma média a nível nacional, tá, gente? Tem cidades que é um pouco menos, cidades que é um pouco mais, mas a gente está olhando aqui a nível nacional, dados, tá? Nacionais. Então a gente gera aí em torno de 385, 86 quilos por habitante por ano, tá? Então é um volume bem grande. E todo esse montante, o que mais nos preocupa é a quantidade reciclada. É reciclado apenas 4% de tudo que a gente gera. Então, o volume é muito baixo dessa reciclagem, né? Isso é também uma média nacional. A gente tem algumas cidades que reciclam mais, outras cidades que reciclam menos. Só para vocês entenderem, né? Estrela hoje recicla entre 16% a 18%. Fazenda Vila Nova recicla em torno de 15%. Teutônia em torno de 12% a 15% também. E Lajeado, que é uma grande cidade, uma das maiores da região do Vale do Taquari, ela recicla 2,9%. Então, quanto maior a cidade, mais complexo e mais difícil
é conscientizar a população para fazer a separação adequada e para cooperar com a reciclagem do município, e entre outros grandes problemas que a gente tem, né, em cidades maiores. Então, a maioria desses volumes que não são reciclados, ou eles estão aterrados em aterros, né, virando um passivo ambiental aí para milhões de anos, né, para a gente ter um problema para resolver, ou melhor, nem seria só um problema, né, tem um grande causador de impactos ambientais que pode ter um aterro sanitário, né. E quando a gente fala que é só 4%, as pessoas podem se questionar, tá, mas né, quanto que a gente poderia reciclar, né? A gente poderia reciclar muito mais, porque conforme levantamento da média nacional, de 40% a 50% de tudo que a gente gera no nosso dia a dia é resíduo orgânico. E aqui eu estou classificando o meu resíduo, e eu não falo mais de lixo, né? Quando a gente fala de lixo, a gente realmente vai reciclar só os 4%, porque a gente vai estar misturando tudo e vai viabilizar a reciclagem dos nossos materiais. E quando eu falo de resíduos, eu estou classificando e separando eles. Então, depois eu tenho de 30% a 40% resíduo reciclável e apenas 10% a 20% que deveria ir para o aterro sanitário. Então, isso aumentaria em muito a vida útil dos nossos aterros, né? Que é uma obra de engenharia, que ela é calculada, ela é projetada para receber os resíduos, mas a gente gera muito mais do que ela suporta. A gente diminui muito a possibilidade de reciclagem dos materiais, porque a gente acaba misturando, então a gente acaba tendo lixo e não resíduo. E o que isso tudo tem a ver com o conceito lixo zero, né? O conceito lixo zero é uma mudança de vida, uma mudança de hábito, é uma quebra de paradigma, é a gente mudar a forma com que a gente relaciona com os nossos resíduos, né? Quando a gente fala de conceito lixo zero, eu não quero dizer que eu não vou mais gerar nada, e sim que eu vou estar olhando para aquilo de uma outra forma e optando por opções mais sustentáveis, mais saudáveis. E o conceito lixo zero ele tem uma gama de coisas que a gente pode fazer. E a gente pode introduzir ele não só na nossa vida pessoal e na nossa residência, como nas nossas organizações, nos nossos eventos, na nossa alimentação, no nosso trabalho. Enfim, tu pode viver o conceito lixo zero 24 horas por dia no seu dia. E quando alguém me pergunta assim, mas lixo zero é que eu não vou mais poder gerar nada. Gente, é impossível a gente não gerar resíduos, porque desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente está gerando. Então, a gente consegue gerar resíduos. Então, continuam me ouvindo, gente? Tá tudo bem, tudo certo? Eu acho que deu uma oscilada no teu áudio. Tá, cortou muito? Cortou quando tu estava falando ali da parte da nossa geração, desde quando a gente acorda e dorme, enfim. Ah, tá. Mas enfim, né, a gente está gerando resíduo desde a hora que a gente acorda e a gente vai dormir, né? A partir do momento que tu vai escovar os dentes, saindo do banheiro, tu já está gerando resíduo, seja ele através da água, né, que tu gerou e está sendo canalizada pela sua casa, indo para uma fossa e sendo colocado no esgotamento sanitário ou não. A partir do momento que você está indo no banheiro, está usando papel higiênico, né? Então a gente gera resíduo o tempo inteiro. E como a gente começa a aplicar, né, de forma prática para vocês entenderem o conceito lixo zero e a sustentabilidade. Porque dentro da sustentabilidade e o conceito lixo zero, eles andam sempre juntos, tá? Hoje a gente tem N formas de falar sobre práticas mais sustentáveis, hábitos mais saudáveis, que tem tudo a ver com ESG, sustentabilidade, ODS, conceito lixo zero, elas tudo se intercalam. É só uma nova forma que às vezes as pessoas têm de dar nome para alguma coisa diferente, né? E o conceito lixo zero, né, só para vocês entenderem um pouquinho da história, para quem ainda não ouviu falar, ele nasceu em 2010 aqui no Brasil. A gente tem o nosso presidente da ONG, né, que é o Lixo Zero, é uma ONG, é um trabalho voluntário que eu e a Aline, a gente faz por esse movimento aqui na região do Vale do Taquari. É em Florianópolis, né, então Floripa já tem vários avanços para ser uma cidade lixo zero até 2030, e vários conceitos, várias práticas já aplicadas dentro da cidade, até mesmo o estado de Santa Catarina está um pouco mais avançado que a gente, e ele tem a ver com a Zero Waste. Então, o conceito de zero não nasceu no Brasil, né? Ele
Ele foi apenas um braço da Zero Waste, foi em Portugal a primeira vez que o Sabatini, que é o presidente, ouviu falar sobre o conceito, né? Então, ele faz parte de toda essa geração mundial também. Porque no Brasil a gente fala conceito de zero, mas fora do Brasil é Zero Waste, tá? Só para vocês entenderem, assim, um pouquinho. Ele é uma meta, né, bem visionária, e aonde a gente fala sobre reaproveitamento de todos os materiais e de tudo aquilo que a gente gera e a diminuição do consumo de recursos naturais, tá? A diminuição dessa extração que a gente faz para a produção de tudo que hoje a gente consome. Então, para a gente começar a falar sobre o conceito de lixo zero, a gente tem que falar sobre os R's da sustentabilidade. Então, dentro dos R's da sustentabilidade, é uma pirâmide invertida. Então, a gente começa pela primeira escala, que é o repensar, que é repensar os nossos hábitos, que é o recusar, sempre que possível, será que eu preciso disso? Será que eu não posso dizer não? É o reduzir, e aí aqui dentro está reduzir a nossa geração de lixo, né? Porque a gente para de falar sobre lixo, a gente começa a falar sobre resíduos, e assim como outras formas, depois que a gente vai falando para vocês de forma mais prática, né? Mas o 7Rs é o primeiro ponto, assim, né? O reutilizar, tentar reutilizar todas as embalagens que a gente gera, todas as roupas, até mesmo na alimentação, né? De tentar consumir tudo que a fruta ou a verdura te proporciona, né? Desde a casca, o talo, enfim, tudo aquilo que está ali. O reciclar, que aí vem sim, de que forma eu posso reciclar? Será que vidro é reciclado? Será que esse plástico é reciclado? Será que não? E depois, por último, a gente tem recuperar energia, que aqui poderia ser citado o biogás, que é a fermentação do resíduo orgânico gerando energia, né? Então, dentro do conceito de lixo zero, a gente tem a valorização dos resíduos que a gente está gerando no nosso dia a dia. É a gente olhar para aquele resíduo que a gente tem, reciclável, orgânico e o rejeito, e pensar que depois tem alguém que vai sobreviver, que vai gerar renda através do nosso resíduo. Então, por isso que a gente não fala mais lixo, né? Quando a gente tem lixo, a gente tem todo misturado e a gente viabiliza a reciclagem. Quando a gente tem eles separados, a gente tem resíduos e a gente consegue valorizar o objeto. E a gente tem uma responsabilidade do indivíduo. Se eu tenho o poder de escolha, como a Aline falou, e de ter um consumo mais consciente, então eu tenho que puxar a responsabilidade para mim, né? Não é colocar a responsabilidade sempre hoje, nos produtos que são disponíveis, no poder público que não recolhe, nas ferramentas que estão muito longe, né? Então é a gente trabalhar essa responsabilidade que a gente tem que ter com a gente mesmo e com o planeta onde a gente vive, né? É uma nova forma da gente pensar e de ver os problemas do lixo a fim de solucioná-los a partir de novas premissas, né? Então, é realmente a gente olhar de outra forma para aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia e com a nossa casa maior. Dentro disso, então, a gente tem uma mudança de comportamento. Quando tu começa a aplicar, né, os R's da sustentabilidade, tu já começa a mudar o seu comportamento, as suas escolhas, o seu consumo. E dentro da indústria, e até mesmo a gente que tem o poder de escolher o que a gente quer consumir e exigir algumas coisas, a gente entra com a economia circular, que aí sim tem a ver com o lixo zero. E aí vocês veem que nessa imagem é totalmente diferente da outra, né? Na linear a gente tinha uma economia em forma de linha, e aqui a gente tem ela em forma de ciclo, porque aí eu estou falando que a gente vai consumir os produtos, a gente vai ter os nossos resíduos e a gente vai encaminhar ele para reciclagem. E aí ele vai voltar como uma nova matéria-prima, e aí ele vai ser manufaturado, vai ser distribuído, aí vai ter o consumo e o uso, e novamente ele vai fechando o ciclo. Então, vocês veem que é um ciclo fechado. Além da reciclagem, também entra o reuso, entra o reparo, né? Mandar arrumar os itens, recuperar aquela roupa, fazer algum consertinho para conseguir mandar arrumar, né? Mandar consertar o tênis ou o calçado, enfim, N formas de reparos, né, que a gente tem hoje no nosso dia a dia. Uma redistribuição, né? Eu não uso mais, para mim não serve mais. Será que não tem outra pessoa que pode usar? Será que não tem alguma ONG que usa esse material para produzir outra coisa para retornar em renda? Né? Assim, a gente tem com roupas de jeans,
com tampinhas, com lacres, tem N formas que a gente pode auxiliar outras pessoas também quando não tem reciclagem para alguns materiais diretos, né? Ou a remanufatura, né? Brechós, fazer alguma produção de alimento e poder vender, aí entra aqui a questão orgânica também, né? Então, vocês veem que a economia circular, ela é gigantesca e ela sempre vai ser um ciclo fechado. Então, é importante a gente ter em mente isso. Será que se eu consumir tal coisa, ela vai ter uma economia circular, ela vai ter um caminho de volta ou não, né? Também, hoje, tem muita coisa que se diz reciclada e não é. E, já para começar numa forma prática do conceito lixo zero, né? Além dos R's da sustentabilidade, o próximo passo é a separação. Não tem como ser lixo zero, aplicar sustentabilidade, ESG, colaborar com os ODS da Agenda 2030, que são os objetivos sustentáveis, que a gente vai trazer eles mais no final da apresentação, sem a gente fazer separação. Sem a gente parar de dizer que aquilo que a gente está gerando no nosso dia a dia é lixo. Não, a gente não tem lixo, a gente tem resíduos. Na verdade, a gente até tem um lixo, que é um não reciclável, ou rejeito, ou lixo comum, para quem quiser falar também, que é aquilo que vai para o aterro. Isso sim é um lixo que eu tenho, mas não é tudo ao longo do nosso dia a dia. Quando a gente faz uma separação adequada, conforme o conceito de lixo zero e algumas outras normas ambientais que a gente tem que ter no mínimo 4 classificações, tá? Por que eu falo no mínimo? Porque quando a gente fala de indústria, de empresas, né, a gente ainda vai ter aquelas lixeiras todas coloridas lá para fazer a separação. Mas esquecem isso, que isso só dificulta a vida de todo mundo. Vamos pensar nas 4 classificações básicas que a gente consegue aplicar em qualquer ambiente que a gente estiver. Seja evento, seja residência, seja um pequeno escritório, uma grande empresa. São as 4 classificações que a gente tem, até mesmo na área da saúde, tá? Então, a gente vai ter resíduos compostáveis, ou os resíduos orgânicos, que são tudo aquilo que nutre o nosso corpo e que vai nutrir o nosso solo, e que precisam ser encaminhados para compostagem. Porque, né, como lá na média nacional, e antes cortou, mas estava na imagem, né, e eu vou repetir aqui para a gente gravar isso, de 40% a 50% de tudo que a gente gera é compostável, que são os restos de alimentos. Então, a gente precisa se alimentar. Então, a gente tem uma geração muito grande quando a gente fala principalmente de alimentação saudável, né? E aqui no resíduo orgânico, na compostagem, a gente aplica muito o desembalar menos e descascar mais. Que isso também é um ato de sustentável e saudável, né? Então, é a gente gerar mais resíduo orgânico no nosso dia a dia. Depois a gente vai ter os resíduos recicláveis ou secos, né? Que são todas as embalagens que a gente gera no nosso dia a dia. Metal, plástico, vidro, papel, papelão, todos esses itens secos, né, que a gente tem. E PET, garrafas PETs, né, que devem ser encaminhados para coleta seletiva. Porque os municípios, alguns dispõem de coleta seletiva, né, que tem um calendário para ser seguido, ou em cidades pequenas, ou em cidades que não têm a coleta seletiva, tem os catadores, né, que sobrevivem dessa renda, tem ações, tem cooperativas. Então, sempre tentar encaminhar esse resíduo separado, né? Às vezes as pessoas têm costume de dizer, mas como eu separo dentro de casa, né? O resíduo seco vão ser as nossas embalagens, vai ser uma lixeira um pouco maior, e o compostável vai ser aquele lixinho da pia, né? Muita gente às vezes dá para trato animal quando mora no interior, não tem problema, tá certo, desde que você não misture ele com os outros itens recicláveis, que são as embalagens secas, né? E quando a gente fala aqui das embalagens recicláveis e secas, a gente também tem que lembrar que alguns itens a gente tem que fazer uma mínima higienização, que aí entram as caixinhas de leite, né? Eu vou dar um exemplo mais prático, a caixinha de leite, os potes de manteiga, de margarina, de geleias, né? Essas embalagens a gente também tem que dar uma mínima higienizada. Não estou dizendo que a gente tem que passar sabão e escovar e esfregar com a esponja, não. É dar uma lavadinha. A gente sempre fala, né, que uma forma de prática de fazer isso, usei, acabou a caixinha, põe dentro da pia, depois você vai estar lavando a louça do seu café ou do seu almoço, e a água já vai entrando ali pelo espaço aberto dessas caixinhas ou dessas embalagens um pouco maiores, e depois você só dá uma sacudida e tá pronto, não precisa, é tirar o grosso, né? Tem gente que gosta de passar um papel toalha em volta e já tá pronto, também pode ser, tá? E aí depois a gente vai ter os itens, os resíduos perigosos ou especiais, que a gente gosta de falar,
que esses, então, são óleo de cozinha, lâmpadas eletrônicos, cartela de medicamento, lâmpadas, pilhas, baterias, todos esses itens que não se classificam nem como compostáveis, nem como resíduo seco, como embalagens, né? Porque eles têm que ter uma logística reversa, né? Então, isso volta para a indústria e não pode ser misturado e muito menos parar no aterro, não pode ser misturado com os outros itens, né? Então, aqui também entra medicamento de saúde, de farmácia, de lugares que recebem pessoas que fazem fazem limpeza de pele, que fazem quando vê curativos. Tem uma outra forma de separar, né? Mas dentro da residência, no nosso dia a dia e de empresas, é cuidar para a gente não misturar esses básicos, que são pilhas, lâmpadas eletrônicos, cartela de medicamento, óleo de cozinha. Todos esses têm que ser destinados de uma forma diferente, que volta para a indústria, para a economia circular e para a reciclagem. E aí, lá no final, a gente tem o não reciclável, né? Tá, mas o que é o não reciclável? O que é o rejeito? São aqueles resíduos que hoje não têm potencial de reciclabilidade e nem logística para isso ocorrer nas nossas regiões. O que eu diria que é, né? Qual é o lixo da casa da gente ou das empresas? É o lixo do banheiro, normalmente, né? Claro que vai ter alguns itens lá que tu vai botar no seco que não vai ser reciclado, mas não vamos entrar nesse quesito. Vamos lembrar da separação de forma adequada. E aí aqui vai entrar o rejeito, que são aqueles itens normalmente contaminados com as nossas secreções. E aí aqui entra papel higiênico, absorvente, cotonete, fio dental, escova de dente, né? Que a escova de dente, a de plástico, ela não tem reciclagem aqui na nossa região. São esses itens que tu deve deixar lá no lixo do banheiro. E aí, às vezes, as pessoas, né? Eu gosto de fazer algumas perguntas quando a gente fala com as crianças, principalmente, né? Onde será que eu ponho o pote de shampoo? Onde eu ponho a caixinha da pasta de dente? A caixinha do sabonete, quando eu compro ele de papel ou embalado numa embalagem plástica? Será que é no lixo do banheiro? Né? Não deveria. O outro ponto que vem muito misturado, né? Esses itens, eles são de plástico, eles são de papel, eles devem ir na embalagem, na lixeira dos resíduos recicláveis, que deve ser encaminhado para coleta seletiva ou para alguma forma de reciclagem. Então, a gente tem que sempre estar um pouco ligado nessa separação, né? Ela é fácil? Porque são só 4 classificações. São só 3 lixeiras que eu tenho que ter dentro de casa, e a do perigoso ou do especial ali, a gente gera em menos volume no nosso dia a dia, né? Não é todo dia que tem uma lâmpada, nem todo dia que eu preciso trocar uma pilha, né? Por exemplo. Então, a gente precisa ter, no mínimo, 3 lixeiras, né? Para ter essa separação ideal do conceito lixo zero. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né, da questão do lixo do banheiro, que às vezes a gente não percebe. É tão automático que tu tá no quarto, tu tá no banheiro ali, fez a tua higiene, comprei um creme novo, e aí vem numa caixinha de papel, e aí eu pego e coloco ele no lixo do banheiro. Nossa, aí depois ele vai lá para o aterro, vai para a central de transbordo dos municípios, e aí a pessoa que está lá na central de triagem vai ter que abrir o meu saco de lixo do papel higiênico, que vai ter mais um monte de coisa lá dentro, né, que a gente sabe, né, que às vezes é complexo, para pegar aquela caixa de papelão ou aquele desodorante do aerosol, que é alumínio, e ele é muito bem valorizado hoje, o aerosol, né? Então, são pequenos atos no nosso dia a dia que podem mudar muito a vida de quem está lá na ponta recebendo os nossos resíduos, né? E também facilita a vida daquelas pessoas que passam nas nossas lixeiras, né? Mexendo. A partir do momento que eu tenho separado e eu coloco na lixeira, na frente da minha casa ou da minha rua, apenas os compostáveis numa sacola, o reciclável em outra sacola e os não recicláveis, que é o lixo do banheiro, em outra, o catador não vai mais precisar abrir o orgânico e muito menos o rejeito. Ele não vai precisar abrir o meu negócio de papel higiênico, porque pelo tato eles são muito espertos e inteligentes. Então ele vai apenas abrir a sacola do item reciclável e vai tirar o que ele vai reciclar e vai fechar de novo. Então isso também diminui a questão do pessoal dizer que eles rasgam os sacos de lixo, que eles deixam tudo bagunçado. Só que a gente também não coopera com eles. Às vezes a gente mistura tudo. Todo mundo separa em casa, mas aí na hora de levar para a lixeira, põe tudo no saco preto e põe na lixeira. Aí tem que abrir aquele saco preto, aí tem que abrir os outros sacos. Tipo assim, não vamos dificultar o negócio, né? E outra coisa que eu sempre gosto de dizer quando a gente fala de separação dos resíduos, a gente gosta de comprar no mercado limpo
e no mercado as coisas são separadas. Tu compra separado, tu põe no carrinho de forma separada, né, itens de higiene, secos, frutas, verduras, enfim, as coisas geladas em outro montinho. E aí quando tu vai para casa, para quem, né, usa, tanto se for ecobag quanto for sacola plástica, né, que aí tá uma troca que a gente tem que fazer também, a gente leva separado e a gente chega em casa e a gente guarda em armários separados e guardamos em armários limpos. Por que na hora de descartar, né, nem é encaminhar, é descartar mesmo, a gente junta tudo, põe tudo no mesmo saco e deixa tudo sujo? Onde a gente perdeu essa cultura de continuar fazendo o que a gente faz lá no mercado, que a gente exige de consumo, porque ninguém gosta de comprar no mercado sujo, que tá tudo misturado, né? Por que a gente se perde nessa volta? Porque a gente não pensa que a responsabilidade também é nossa, né? Porque a gente tem essa cultura do descarte, de tipo assim, vou botar o saquinho na frente de casa, alguém vai levar e ele vai sumir do mapa, ele vai se evaporar. Não, ele não vai evaporar, ele vai para algum lugar. E normalmente, muitas vezes, muitas cidades, ele é o vizinho de alguém, né? Então, o aterro sanitário muitas vezes é vizinho de alguém. Então, a gente tem que cuidar muito, e é um dos primeiros pontos, né? E, além de fazer essa separação, né, que é o segundo ponto do conceito lixo zero, a gente vem para a compostagem. A compostagem é o coração do conceito lixo zero. Não tem como ser lixo zero sem fazer compostagem, tá, gente? E por quê? Porque a compostagem ela é um ciclo fechado também. E ela faz parte do ciclo do alimento, e não mais do lixo ou dos resíduos. A compostagem é um processo natural de decomposição da matéria orgânica, tendo como resultado final desse processo a transformação dos nossos resíduos orgânicos, dos nossos alimentos, em um composto orgânico rico em nutrientes, conhecido como adubo. Então, só para vocês entenderem, né, a gente tem aqui uma imagem desse ciclo fechado. Então, a gente tem os nossos alimentos que a gente compra, as nossas sobras de alimentos, a gente encaminha para um processo de compostagem que ele é milenar, que ocorre essa decomposição através de vários auxílios da natureza, seja com oxigênio, sem oxigênio, com introdução de minhocas ou não. Depois a gente tem um composto orgânico, que nada mais é do que terra, que volta para a fertilização, então todo mundo pode fazer compostagem, né? E aí a gente tem a produção novamente do alimento. A gente está nutrindo o nosso solo com algo que a gente mesmo gera e que a gente mesmo pode trabalhar. Isso é um processo de reciclagem do resíduo orgânico. E ele é muito simples, e ele pode ser feito de N formas, né? Aqui tem algumas imagens só para vocês entenderem. Tem as composteiras de caixa ou de baldinho, que pode ser feitas, pode ter num apartamento, não é algo grandioso, que precisa de um espaço gigantesco, ela não dá cheiro, é uma quebra de paradigmas quando a gente começa a falar sobre resíduo orgânico e compostagem. Tem a compostagem aqui na questão de espaços maiores, essa aqui foi uma composteira que a gente ajudou a montar, inclusive, num sítio. Tem o vaso compostor, que é uma técnica do conceito lixo zero que lançou na pandemia, que tu pode mesmo fazer numa garrafa d'água, né? Como essa aqui é uma daquelas de 3 litros. E depois tu consegue plantar, então ela vira horta, vira produto, né? Tu consegue produzir o teu próprio alimento dentro da tua compostagem. E aqui embaixo é a compostagem de maior escala, que é o caso da Recic, né? A gente tem esse tipo de compostagem e várias outras iniciativas aí hoje, no mundo, Brasil afora, que nós já somos mais de 250 empresas hoje, trabalhando esse encaminhamento dos resíduos orgânicos para compostagem, para quem não consegue fazer em casa e para quem, né, não tem tempo ou acha que pode ser complexo, né? E claro, tem a sua complexidade, tem o seu cuidado que tem que ter, mas não é algo tão difícil assim. E agora eu passo para a Aline, para ela falar também um pouquinho sobre outras práticas que a gente pode ter no nosso dia a dia, que sejam sustentáveis, né? E que tem a ver com o conceito lixo zero e sustentabilidade. Então tá. Até a foto daquela composteira pretinha ali de caixa é aqui do meu apartamento, tá? Então, é possível, sim, a gente poder tratar, né? Cuidar do nosso resíduo orgânico dentro de pequenos espaços, né? Hoje, que nem a Lu falou, existe uma infinidade de possibilidades de compostagem e a gente abre um leque, né? Eu sempre digo que nem eu falei no início, eu sou administradora, eu sou entusiasta do assunto, eu já conheço o conceito
desde 2017, 2016, e eu comecei a tentar a colocar em prática, né? Hoje eu defendo, sou embaixadora, mas eu comecei com uma espectadora, né? Olhando tudo aquilo, percebendo, né? E tentando ver o que eu poderia trazer de mais, como eu poderia ajudar, né? A partir da minha casa, a partir do meu dia a dia, essa questão ambiental, né? O que eu posso fazer para deixar uma pegada melhor, né? Ainda mais eu sou mãe, então a gente pensa mais ainda no futuro dos nossos filhos e a gente fica pensando, o que eu vou deixar com os problemas que ele vai resolver lá na frente. Então, o conceito, ele vem com essas várias mudanças, por isso que a gente falou na questão das escolhas. E outra grande questão é que o conceito, ele vai mudar a forma de alimentação, a forma como a gente, às vezes, se veste, a forma como a gente se higieniza, a forma como a gente consome, como a gente transporta. Então, é a gente ter um olhar para tudo, né? Porque, que nem a Lu falou, tudo que a gente faz, tudo que a gente gera é resíduo, a gente está sempre gerando resíduo. Então, a gente tem que tentar diminuir essa geração, e principalmente dos descartáveis. Então, não que o plástico é o vilão, né? Não é esse o grande quesito. O plástico, ele é uma tecnologia que, para nós, hoje, em alguns produtos, ele é muito importante, né? Sem ele, a gente não teria avançado em várias coisas. Mas eu acho que quando a gente fala de plástico descartável, isso não é algo positivo, porque é algo que, se a gente olhar toda a cadeia da produção, e a gente olhar desde o início da extração, a gente está tirando petróleo, né? Tem um grande investimento para extrair esse petróleo. Tem uma empresa que vai fazer essa manufatura, vai beneficiar isso em polietileno, né? Que é as pequenas partículas de plásticos, né? E depois isso vai ser separado, enfim, para várias indústrias, e cada indústria vai fazer o seu produto. E a indústria do plástico, eu acho que virou muito banalizada, porque eles acharam, o plástico é maravilhoso, ok, para algumas coisas é legal, mas eu acho que a gente pode usar para tudo, e não é bem assim. Então, ficou muito banal. Às vezes tem toda uma linha produtiva, tem todo um ciclo grande para, em questão de menos de um segundo, a gente usar e descartar, que é o caso de um copo de plástico, né? Que a gente vai ali, pega um copinho, tomou um golinho d'água, puf, a gente descartou. Tipo assim, em menos de às vezes, milésimos de segundo a gente fez isso. Né? Aí a gente vai trazer essa questão da sacolinha de mercado, a gente vai trazer a questão do canudinho, né? Que é uma coisa assim, a gente não toma com canudinho em casa, né? Mas por que a gente vai no restaurante e tem que tomar com canudinho? Tipo, eu faço caipira em casa, nunca fiz caipira com canudinho, mas eu vou no restaurante, eu tenho que tomar uma caipira com canudinho. São coisas, por isso que a gente fala da banalidade, assim, às vezes parece que a gente parou de pensar. E é isso que a gente traz lá no início, que são essas escolhas e opções de desperdício, que a gente não percebe que a gente está dentro desse ecossistema, e que tudo aquilo que está na nossa volta é recurso natural, né? Não é plástico, é petróleo. Entendeu? É um hashi lá de madeira. Não, era uma árvore. Então, tudo que está na nossa vida vem da natureza. Não existe nada hoje que está além. Então, como é que a gente diminui essa extração? Como é que a gente impacta menos? Então, tem várias mudanças aí que a gente fala que é o zero waste de estilo de vida, né? E então a gente vai utilizar a nossa ecobag, a gente vai fazer compras a granéis, a gente vai trocar o modelo da escova de dente ali, a gente vai optar por materiais que sejam mais naturais. Né? Mas é madeira, não sei o que, vou continuar maltratando a árvore. Nesse caso aqui, é bastante os itens que são hoje dessa linha, são muito itens de bambu. Então, tu vai ter a plantação, enfim, mas a gente tem que entender o ciclo desses itens, né? Quanto tempo esse item demora para se decompor? Que daí que a gente fala da pós-vida, né? O pós-uso, pós-consumo. Então, o plástico ele vai demorar 400 anos para se decompor. Mas se for de madeirinha ali, seja o que for, ou, enfim,
Não vai demorar tudo isso. Ele vai, em 3 meses, na compostagem, um pouquinho mais, ele vai se decompor que nem ele fizesse na natureza. Então, a gente olhar esses ciclos de produtos com esse olhar natural. Então, mas eu gosto de ir no bar, né, e tomar com canudinho. Beleza, tu não pode comprar um canudinho de inox? Hoje tem essa possibilidade. Então, tu vai lá e vai levar o teu canudo. Tu vai lá e vai tentar levar, ter um kitzinho, que é o que a gente fala, zero lixo ali, né? Sair com o meu copo, sair com a minha ecobag, sair lá com a minha garrafinha d'água para não ter que comprar, enfim, sair com o meu canudo de inox. Então, tu começa a ter todas essas alternativas dentro desse conceito e dessas possibilidades, aonde tu vai tentar evitar gerar esse tipo de resíduo ali que consumiu e logo descartou, né? E não é só na alimentação, né? A Lu ali logo passou, tem sobre higiene e limpeza. Hoje a gente tem alternativas. Entra a questão, nós mulheres, né? Nos nossos ciclos menstruais, né? Então, quantos absorventes a gente descarta aí no meio ambiente, né? Que são feitos de plásticos, que vão demorar anos para se decompor. Então, a gente tem trocas sustentáveis para isso. Se a gente for olhar, as nossas vós e bisavós, elas eram muito sustentáveis, porque elas usavam um paninho, né? Tipo, na época delas, não tinha essa questão de ter poder comprar isso, porque naquela época, quando estava desenvolvendo isso, era muito caro. Fralda descartável, então, nossa, na nossa época aqui, não sei como é que é a galera, eu tenho 35 anos. Então, era fralda de pano. Tipo, eu não usei fralda descartável. A minha mãe dizia que tinha fralda descartável quando precisava sair num evento. Tipo, era meio que um item de luxo. Mas era tudo fralda de pano. Então, meus primos, enfim, que veio depois de mim, ensinei a trocar fralda de pano. E depois se tornou algo, esquece a fralda de pano, porque a gente precisa ganhar tempo e agilidade, vamos utilizar o descartável. Então, foi nessa troca de precisamos ganhar tempo que a gente parou de pensar no todo. E a gente trouxe vários itens que só cada vez mais acumulam, né, em lixões e aterro, cada vez param no oceano, porque tem muito plástico parando em oceano, porque a gente for olhar todo o cenário do sistema logístico de coleta seletiva, enfim, ele não é perfeito, ele é muito imperfeito, existem muitas falhas. Então, sim, uma boa parte do que a gente gera dentro das nossas cidades acaba indo pelo bueiro, e do bueiro vai para o rio, enfim, e segue o seu ciclo. Enfim, então existem várias possibilidades, né? Até nos deliveries hoje em dia, nas festas, a gente consegue fazer de uma forma mais sustentável, né? E shampoos, condicionador, beleza, mas sustentável, né? Então, a gente ser minimalista nessas questões, né? Tentar tirar essa venda do mais e mais e tentar trazer para o menos, né? Lu, pode passar. E aqui a gente trouxe, né? Até a gente ia trazer várias dicas de blogs, enfim, mas isso a gente pode estar passando depois para vocês. Do que é isso. Esse aqui, o Casa Sem Lixo, é um blog, tá? Eu trouxe ele porque foi um blog que começou a me inspirar quando eu comecei a seguir e a tentar fazer essas mudanças dentro da minha casa. É uma família, né? Ela é mãe de 2 filhos, marido, e eles entraram nesse mundo de tentar tornar a casa deles mais sustentável, né? A casa sem lixo. Então, ela mostra toda essa rotina dela, dessas mudanças, do que eles fizeram, né? E como eles, como casa, né? Como família, conseguiram mudar e conseguem impactar positivamente. E umas coisas que eu comecei a introduzir, que ela também faz isso muito, principalmente na Semana Lixo Zero, né? Porque, como a Lu falou, tem o Instituto, enfim, que ele promove esse conceito, que ele tenta debater sobre isso, junto com políticas públicas, e existe lá dentro do nosso calendário de atividades, que nem vocês têm, né? O Léo também existe um calendário de atividade, enfim, o nosso instituto também tem um calendário para promover ações socioambientais. E existe lá a Semana Lixo Zero. E ela promove a Semana Lixo Zero nesse formato, de 7 dias de repensar os hábitos. Então, cada dia, ela propõe uma troca, que tu faça aquele dia diferente. Porque
porque a gente sabe que a gente não muda da noite para o dia, né? Então, aí ela vem com a questão da segunda sem carne, isso é uma hashtag muito forte quando a gente olha para o mundo dos vegetarianos e veganismo, a questão do impacto ambiental, do alto consumo. Eu não estou querendo dizer que dentro da agropecuária, enfim, não existe estudos que mostram, que comprovem que dependendo do pasto e como é que é, enfim, existe essa captura do gás carbônico também, essa troca, enfim, mas daí a gente vai olhar para uma questão agropecuária mais sustentável, né? Gado solto, não confinado, e hoje existe muito a questão do gado confinado, muito desmatamento para isso, e é isso que gera um grande impacto, né? Mas, enfim, não é esse detalhe que a gente quer trazer, mas é a gente pensar que, será que a gente precisa consumir carne todo dia? Tipo, eu preciso consumir carne segunda, tipo, de manhã, não digo, né? Mas no almoço e na janta? Será que eu não consigo ter uma alimentação mais diversificada? Será que nesse dia eu não consigo, não ter uma carne e botar um ovo, enfim, ou só comer legumes, saladas e verduras? Eu consigo fazer isso? Então, é a questão do consumo. Eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, então eu falo por mim. A Lu também não é. Mas eu não como carne todo dia. Então, eu mudei meus hábitos. E quando a gente muda hábito, a gente não está falando só de sustentabilidade ambiental, a gente está falando de sustentabilidade financeira, né? Porque é um item caro de uma cesta básica. E só que a gente tem essa grande crença que, meu Deus, se não tiver carne, nossa, não tem comida na mesa. E bem pelo contrário, existem outras alternativas que são muito mais nutritivas do que, às vezes, a carne, né? Então, eu posso ter a semana inteira não ter carne, né, e comer carne no final de semana, eu estou gerando economia, enfim, eu já testei isso na minha casa, enfim, na época da pandemia, então durante a semana a gente não comia carne, no final de semana a gente comia. Então, eu senti isso no bolso, mas eu nunca me privei. Hoje eu quero comer, hoje eu não quero comer, enfim, mas eu entendo todo esse elo, né? Porque, na realidade, toda essa questão de consumo está atrelada à nossa demanda, né? Porque existe lá, eu sempre digo que existe uma falsa demanda, né? Que vamos aumentar a produção, porque não sei o que a gente vai alimentar o mundo, porque tem tantas mil pessoas, enfim. Mas o grande problema da fome no mundo é a logística, né? Porque muitas coisas se desperdiçam, muitas coisas se estragam, muitas coisas são botadas fora inteiras. E quando eu falo isso, eu falo por experiência própria de como trabalho com compostagem, de receber um alimento inteiro fechado dentro de uma embalagem que não foi consumido, que foi desperdiçado. Tipo, aí eu tenho que abrir todo aquele alimento e colocar para compostagem. Está indo no lugar correto, porque ele vai ser compostado, está indo para um ciclo fechado, ok. Mas como a gente não pensou na quantidade que a gente realmente gera, né? Naquela lista de compras, será que isso que eu comprei era necessário? Eu precisava comprar todo dia, eu preciso todo dia ir no mercado e ter banana, e daí lá no final estraga um cacho e põe banana fora? Então, quando a gente olha todo o cenário, é muito mais a logística, o problema e a má distribuição de alimentos dentro do cenário da fome, né? Dentro do cenário global, do que uma questão de demanda. Se a gente realmente tivesse uma logística correta, né? Enfim, eu acho que com certeza a gente teria outros índices relacionados a isso. Mas, enfim. Então, ela vai trazer ali terças sem descartáveis, quartas sem compra. Então, é para mudar hábito, né? Então, assim, e produtos sustentáveis, eles têm que ser sustentáveis. E o que a gente quer dizer aqui? Que é o greenwash. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, aonde a gente fala sobre a questão do que é o não é sustentável, tá dizendo que é sustentável, mas não é sustentável, né? Tá ali maquiando uma coisa para tentar entrar dentro desse marketing, porque o marketing tá aí, né? Ele é usado para tudo. E daí a pessoa vai lá e produz um produto e diz, é sustentável, né? E tu vai lá olhar na composição, enfim, tu vai ver o que é e ele não é. Né? Tem todo, não é sustentável, ainda tem plástico, né? Existem vários produtos que dificultam a reciclabilidade, dificultam a compostagem.
Um exemplo que eu vou citar, né, que acontece muito com a gente, como a gente trabalha com compostagem, vira e mexe, aparece aquelas embalagens de delivery que enrola assim, que tu olha, parece um papel com o logo da empresa, assim. A pessoa na hora olha aquilo e diz: nossa, é papel, vou botar para compostagem, porque a gente permite alguns itens de papel vir para compostagem. Só que não é. Ela tem uma mistura de papel e plástico. Ela tem uma camada muito fina de plástico. E para tu perceber isso, é só se realmente tu parar para analisar a embalagem. Então, como a gente já está dentro do ciclo, né, a gente entende, a gente consegue separar automaticamente a camada de papel e a camada de plástico. Então, ela é uma embalagem mista, ela não é sustentável. Outra questão também é, por exemplo, e que eu fiquei muito indignada, né? Eu também consumo da internet, né? Eu estou no mundo, eu não vou conseguir sair fora do sistema, né? Eu consumo, então eu também compro via internet. Tento comprar de lojas que eu sei aonde já tem um olhar diferente, mas esses dias eu precisei comprar uns livros que eu queria muito e só achei na Amazon. E a embalagem da Amazon é uma embalagem que realmente refere a isso, a esse greenwash. Por fora, tu olha, ela é de papel. Ai, que lindo, né? De papel. Papel é muito sustentável. Por dentro, ela tem um saco bolha colado naquele papel. Aquela embalagem, ela não vai ser reciclada. Porque aquilo, a mistura daquele papel, inviabilizou a reciclagem. Então, aquela embalagem é 100% rejeito. Porque ela vai parar numa central de triagem e a pessoa que está lá, ela não vai rasgar para tentar tirar o bolha, que é reciclável, do papel. Ela não vai fazer isso. Então, isso é um legítimo greenwashing. Então, a gente fala a responsabilidade do todo. Tu lança algo no mercado e tu não analisa se aquilo é viabilizado ou não, que tipo de impacto isso tem após o consumo. E no caso do consumo, é quando eu abro e tiro o meu produto dali. E aquilo ali, para mim, eu preciso ver aonde eu vou encaminhar aquilo. E como a Lu traz ali no slide, né, Lu? Teu áudio, amiga. Me ouvem? Agora sim, né? Sim. Sim. Tá. Eu vou deixar pequenininho agora, porque a gente já está finalizando e aí eu consigo enxergar vocês também, tá? Que aí fica melhor. Bom, gente, quando a gente fala sobre essa questão de consumo, sobre a gente pensar os nossos hábitos, sobre a pegada que a gente quer deixar no meio ambiente e de que forma a gente pode ser mais sustentável, a gente fala de uma responsabilidade compartilhada, onde a gente tem que trabalhar em coletivo, né? A gente está falando aqui para um pessoal que faz trabalho voluntário, que tem esse apego pelo coletivo, que quer melhorar o nosso planeta, né? E o conceito de zero nada mais é do que isso, é a gente trabalhar no coletivo, a gente pensar pelo coletivo, a gente olhar como um todo e se fazer parte da natureza, né? E não que a natureza nos serve, porque a gente ainda vem muito disso, né? Ah, a natureza está aí para nos servir. Não, ela não está aí para nos servir. Ela é a nossa casa maior. E a gente, como cuida da nossa residência e da nossa casa ser humano, do nosso corpo, a gente tem que cuidar do meio ambiente também. Então a gente fala de responsabilidade compartilhada, onde eu impacto, onde o que a Aline faz impacta, o que a Aline faz impacta na minha vida, o que eu faço impacta na vida de vocês, e assim sucessivamente. É o que a gente gosta sempre de dizer, né? É pensar global, pensar no grande todo, mas agir local, agir no nosso dia a dia, na nossa residência. E outra coisa que a responsabilidade compartilhada traz muito é os nossos exemplos, né? Então, a partir do momento que eu começo a fazer e eu falo para outras pessoas, eu demonstro isso de alguma forma, eu estou trazendo alguém junto comigo, eu estou impactando alguém positivamente, né? Eu estou gerando exemplo. Então, teve muita gente que já próxima a mim que às vezes se pergunta e pensa e começou a refletir sobre isso, porque sabem que não é tão difícil assim de fazer, né? E outra coisa também, quando a Aline falou ali, a gente mostrou um monte de imagens, um monte de trocas, né, que a gente pode fazer, introduzir. Também não é introduzir tudo do dia para a noite. Ah, e amanhã eu vou ser lixo zero, eu vou botar tudo fora que eu tenho e vou começar a consumir de forma diferente. Não, isso não é ser lixo zero, porque tu tá mandando, tu nem usou aquilo, tu tá botando fora, né? Então
Então, isso também é uma coisa que tu vai, aos poucos, inserindo um passo de cada vez. E a gente mora numa região que, às vezes, é meio difícil destinar tudo que a gente consome no nosso dia para reciclagem. E que isso, às vezes, não depende só da gente, né? A gente tem que ter o poder público do nosso lado, a gente precisa ter alternativas para fazer isso. Mas se às vezes as alternativas não estão na nossa porta, não estão no nosso município, mas o que eu ainda posso fazer para que isso ocorra da melhor forma possível? Qual é o primeiro caminho que eu posso fazer, né? Por isso que os R's da sustentabilidade entram neles e a separação dos resíduos, né? E depois, por último... vou ter que voltar aqui. A gente já está finalizando. Espera que eu tenho que passar assim agora. Então, a gente tem os ODS, né? Os ODS são os objetivos, né? Sustentáveis da Agenda 2030. São 17 ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu comi a palavra desenvolvimento. Então, são 17 objetivos que a gente tem na agenda até 2030, que provavelmente a gente não vai atingir todos eles, né? Mas que todos eles, o conceito lixo zero está ligado de alguma forma, tá? Então, quando a gente fala sobre erradicar a pobreza, tem a questão de gerar emprego para o fim dessa cadeia, dessa reciclagem, e a gente melhorar a reciclabilidade para essas pessoas que estão lá, e assim todos os outros objetivos que se enquadram de alguma forma com o conceito lixo zero, a sustentabilidade, ESG, né? Que hoje também a gente tem muito forte esse tema aqui nas nossas empresas, na nossa região. E para finalizar, né, uma frase que a Aline trouxe esses dias e que a gente começou a falar dela um pouco mais, né, que a gente sempre costumava dizer que sobre a questão de problema e solução, né, se eu não faço parte da solução, então eu faço parte do problema. E aí agora a gente trouxe ela de uma forma um pouco diferente, né, se eu e você não fôssemos parte do problema, não teríamos a esperança de fazer parte da solução. Então, a gente normalmente faz parte do problema, porque a gente está aqui no planeta, a gente consome, a gente provavelmente já fez muita coisa sem pensar, ou sem conhecer o conceito antes, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas que bom saber que existe formas da gente mudar, da gente evoluir, da gente solucionar os nossos problemas, né? Então, para finalizar, eu deixo aí essa frase para vocês sobre... Porque é uma frase de reflexão para a gente pensar um pouquinho mais, tá? E aqui estão as nossas redes sociais, a Recic, o Lixo Zero, o Instagram do Instituto Lixo Zero Brasil, a qual a gente é vinculado também como embaixadoras. E da minha parte era isso, vou parar aqui de apresentar, gente. Era isso que a gente tinha, assim, para trazer para vocês, tá? De formas práticas de introduzir a sustentabilidade, um pouco do nosso conhecimento, para tentar trazer um pouco de ideias para vocês aplicarem, né, nos eventos, nas ações, nos próximos trabalhos de vocês, e até mesmo no dia a dia, né? É a gente ser exemplo para outras pessoas e inspirar outras pessoas a mudarem. Não sei se alguém mandou alguma pergunta, mas se quiser agora ligar o microfone e fazer também. Se ficou com alguma dúvida, ou, meninas, tem como mudar isso ou mudar aquilo, né? Não sei se vocês têm alguma curiosidade também que a gente não falou, que queiram saber. Fiquem à vontade. Nós não recebemos nenhuma pergunta no chat, tá? Mas eu vou começar com uma e daí o pessoal pode ir continuando caso tiverem as suas perguntas. Mas tem uma dúvida que eu e o Manu conversamos e a gente gostaria de saber como surgiu a Recic. Tá. A Recic, então, a Aline falou, né, no início, ela é uma startup, mas a Recic não surgiu nem por mim e nem para a Aline, infelizmente, não fomos nós o que demos o estopim nela, né? A gente adotou ela é um filho adotado. Ela é uma cria adotada nossa. Só para vocês entenderem, a Recic, ela iniciou um pouco antes da pandemia, em 2019. O Cleberton, que é engenheiro ambiental e era meu colega na faculdade, foi meu colega em vários trabalhos já, inclusive dentro da Recic, indignado com essa nossa grande geração de resíduos, principalmente na cidade de Lajeado, onde são 20 mil toneladas, era, né, em 2019, 2018 ali,
20 mil toneladas encaminhadas para o aterro sanitário. E dessas, só 2,9 são recicladas. E ninguém faz quase compostagem, não tem esse processo de compostagem no município, também o aterro não faz. Eles se inscreveram para o Promove Lajeado, que é um edital, né, de inovação que tem aqui no município, com a ideia de criar uma plataforma para auxiliar as pessoas a colaborarem com o meio ambiente, a fazerem a reciclagem, a encaminhar os resíduos recicláveis para cooperativas e catadores, a destinar o resíduo orgânico para compostagem, a chamar Moraes e Maia para coletar o eletrônico, enfim, era uma plataforma. Informação. Isso, de informação e de orientação e informação, de como separar, enfim. E aí eles ficaram em terceiro lugar, então eles não ganharam os 10 mil reais lá, que era da classificação. E chegou a pandemia, eu já não estava mais trabalhando, eu trabalhei na Univates até me formar. Estava por casa, estudando para concurso e tal. E tinha começado o Lixo Zero com a Aline. Um dia ele me chamou, Lu, a Recife, o Lixo Zero tem tudo a ver, deixa eu conversar contigo. Aí a gente sentou, conversou, eu adorei a ideia e eu entrei com ele nessa, junto com os outros meninos. E a gente começou a oferecer o serviço de coleta de resíduos orgânicos para mandar para compostagem. E introduzir os catadores para coletar os resíduos recicláveis. Aí depois ele... Não é uma coisa... Tipo, ele teve a ideia, ele super apoia a Recife, né? Mas não é algo que o Cleberton, tipo, ama falar sobre isso, ama fazer. E ele fazia 1000 coisas. Assim como eu e a Aline, assim, metemos um monte de coisa, ele também é metido num monte de projeto voluntário, num monte de coisa. E ele resolveu sair para fazer mestrado. E aí eu convidei a Aline para entrar comigo na Recife. Depois de meio ano, eu e ela, a gente tomou uma decisão. Ou nós duas saíamos da empresa e criávamos uma nova, ou os meninos davam a Recife para nós, os que tinham ficado. E aí foi super tranquilo essa conversa, porque eles também não se sentiam parte da Recife. No fim, era eu e a Aline que fazia tudo, sabe? E aí, então, hoje... A Recife é um filho adotivo aí que já mudou muito e que, mas só para vocês entenderem, assim, né? Ela começou dessa forma e ela foi se remodelando. Porque quando a gente tem uma startup, quando a gente está nesse meio da inovação, da tecnologia, de incubação, a gente começa a estudar e a ter vários leques, né? E a gente vai se modelando conforme a gente pode. Então, hoje a gente continua incubado no Tecnovates e também é residente, tem uma sala lá. Pode falar, Kelly. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma composteira em casa e a gente também fez uma composteira no clube, parecida com aquela que tu tem no teu apartamento. A minha dúvida é, o que que eu faço com o chorume? Para onde eu encaminho ele? Onde é que eu coloco ele? Vamos lá. Vamos começar dizendo que a gente chama, que é chorume, tá? Mas a gente não chama isso de chorume, a gente chama isso de biofertilizante. Por quê? Chorume é um nome técnico dado para o líquido que é gerado no aterro sanitário. E só que ele é um líquido, é uma bomba, né? É um líquido muito contaminado. Então, a Lu depois, tecnicamente, pode explicar melhor tudo que tem nesse líquido. E que ele precisa ser tratado, gasta-se horror para tratar sobre isso, né? Até lembrando, né? Gestão de resíduos é o terceiro maior gasto dentro do município. Então, às vezes, tira dinheiro da educação e da saúde para pagar o orçamento de gestão de resíduos, né? Então, é algo complexo, né? Então, quando a gente fala isso... então, a gente fala que aquilo ali é o biofertilizante. Ele é um inseticida natural. Tu tem ali um produto riquíssimo em nutrientes, aonde quando tu dilui ele de 1 para 3, né, são um pouquinho de água, 1/3 desse líquido, né, do bio, com mais 2 de água, tu pode passar direto nas tuas plantas. Então, ele vai ali fertilizar as plantas, né? Além de ser um inseticida natural, onde nenhuma planta nenhum bichinho ou nada vai chegar ali, enfim. Então, tu pode usar na horta, enfim. Se tu gera bastante, eu ia dizer, invasa em garrafinha e vende, distribui, porque é um fertilizante natural. Vende por R$1, R$2, né? Põe ali a receitinha, como é que a pessoa pode criar isso em casa e distribui por aí, porque aquilo ali é um produto riquíssimo e natural, né? Então, não faz mal nenhum, bem pelo contrário, ele só potencializa, né, a beleza da natureza.
E lembrando quando é o biofertilizante com minhocas, né? Ele é mais rico em nutrientes ainda e mais forte do que quando a gente faz a composteira sem as minhocas, né? Quando é a compostagem natural. E às vezes tem gente que diz, mas eu tenho e não gera. É que tudo depende da alimentação da pessoa, né? Quando introduz mais alimentos cítricos e mais folhosas, tipo alface, né? Que são itens que têm mais água, por isso que gera o biofertilizante com mais volume. E às vezes depende da tua alimentação, se for uma alimentação mais seca, não vai ter tanto biofertilizante, tá? Também é uma questão. E tem tudo a ver com a umidade também ali. A estação, no verão vai gerar mais, no inverno vai gerar menos, mas isso é um fertilizante natural, né? Tu pode gerar até um subproduto aí, doar para a comunidade, enfim. Isso aí. Eu tenho uma dúvida. Teve algum momento da vida de vocês que essa luz de ter esse cuidado com o meio ambiente se acendeu assim na cabeça de vocês? Tipo, teve algo que marcou vocês com relação a isso? Tá. Já que eu tô com o microfone aberto, que eu vou falar antes dali. Bom, eu hoje moro em Lajeado, né? Já fazem 12 anos, mas eu sou filha de fumicultor, né? Fui criada literalmente no meio do mato, longe de tudo, bem isolada, assim, uma região de bem interior, onde ia a pé para a escola, enfim. E os meus pais sempre foram agricultores, né? Então, eu sempre gostei muito da natureza, do meio ambiente, desse cuidado. Mas aí depois eu fui morar um pouco mais perto de uma comunidade um pouco mais, não bem cidade, assim, continuava sendo interior, mas era um pouco mais fácil essas locomoções, mas sempre tive muito perto disso. E aí na época, né, quando eu comecei a estudar lá em 2009, a engenharia ambiental até que não era tão falada, né? E aí eu vim morar para Lajeado e eu pensei, nossa, eu preciso começar a trabalhar, precisava me manter, né? Porque eu fui estudar na Univates, particular, né? Infelizmente não fiz cursinho, não fui para federal. E eu comecei na administração, então a Aline hoje é administradora, mas eu iniciei a faculdade na administração. E depois de uns 2 anos de faculdade, eu disse, gosto, adoro, atuei muito na área administrativa, sempre foi o que eu trabalhei, assim, né, por ter um pouco de facilidade com números. Eu pensei, não é isso, né, eu quero outra coisa, eu quero um pouco mais além, eu quero algo mais difícil, na verdade, na minha ideia lá inicial, quando eu tinha nem 18 anos, né, porque eu entrei bem cedo na faculdade. E aí eu me matriculei numa disciplina com o professor Odorico, que era Introdução à Engenharia Ambiental. Eu pensei, vamos fazer uma disciplina com ele, porque ele era o cara que tinha trazido a engenharia ambiental para cá, e vamos ver se eu gosto desse negócio. E aí ele sempre dizia, ele já recebia a gente na primeira aula dele, ou vocês vão se apaixonar pela área ambiental, ou vocês vão correr dela e vão para civil, porque era isso que as pessoas faziam, né? E aí eu me apaixonei pela área ambiental e cada vez mais me encantei, mas sempre quis fugir da área do licenciamento, né? Porque licenciamento é muita teoria, não é o que eu gosto. E então eu sempre tive alguns cuidados, sempre tive um consumo um pouco mais consciente, sempre fui muito de ir para lugares com natureza, de ter esse cuidado, mas não tão a fundo como o conceito lixo zero traz. Esses hábitos mais pontuais, assim, né? E aí, então, ali, mais ou menos quando eu entrei no conceito de zero, eu comecei a aplicar ele também, e aí eu me apaixonei. E minha grande incentivadora, e que eu admiro muito, é a Aline, porque ela já fez muitas trocas, né? Então, tem várias trocas que eu fiz depois dela, porque ela já fez na minha frente e ela me convenceu a fazer, né? Então, eu sempre digo para ela que ela me inspira, né? E até mesmo a compostagem, né? Eu sempre tive em casa, sempre foi para alimentação animal ou horta, porque minha mãe sempre teve, mas eu mesmo em casa não fazia, né? E depois ali em 2018 eu comecei a fazer, então quando eu terminei a faculdade, mais ou menos, que aí comecei a ter tempo. Mas foi isso daí. Eu vou falar, não vou falar muito a minha história, mas é só um pouquinho. Então, que nem ela fala, né, que eu inspiro ela, porque quando eu comecei o movimento, eu conheci ela por a gente ter amigo comum, dela olhou para mim e disse assim, o que tu tá fazendo, essa louca? Tipo assim, o que é isso? Tipo, o que é conceito lixo zero, enfim. E eu, não, deixa eu te explicar, enfim, né, tu é da área, tu vai gostar mais ainda, né, não precisa ser da área, né, vamos lá. Mas, assim, eu sou formada administradora, eu trabalhava numa cooperativa de crédito, de 2015, sempre trabalhei na área comercial, enfim,
2015 para 2019. Nesse período, eu comecei a fazer gestão de pessoas, liderança coach. E lá tinha muita disciplina para essa questão que a gente começa a olhar nosso autoconhecimento, né? Então, se olhar, enfim. E eu vinha numa mudança gigantesca, assim, muitas coisas não fechavam, eu precisava me encontrar, enfim, até que eu tive um burnout e pedi para sair da cooperativa, porque não me encaixava mais lá, tinha muitas coisas. Só que nesse meio tempo, eu já estava me redescobrindo. Porque quando eu comecei a olhar, eu sabia que eu sempre tive essa preocupação quando criança. Eu tinha um certo hábito, e ainda tenho hoje, de caminhar e juntar o lixo. Então, eu andava na rua quando criança e enxergava, juntava e levava numa lixeira. Juntava. Eu tinha muito esse hábito, assim. E às vezes até meu marido, eu vou para alguma praça, alguma coisa, eu começo a catar ele. Não, calma. A gente veio para tomar um chimarrão, segura aí a tua neurose. Então, eu comecei muito a me olhar e ver muitas coisas assim, eu tive esse surto, eu fiquei num momento sabático e de me conhecer e tentar entender para onde eu iria. E eu não. E nesse processo todo de me redescobrir, eu vi que eu tinha muito ligado à área ambiental. Mas eu dizia assim: nossa, eu não vou fazer, eu não vou estudar de novo, eu não vou trabalhar nisso, mas eu quero isso para mim. Eu não preciso, talvez, falar. No início, quando eu comecei a aplicar, não era para eu ir trabalhar com isso, nunca foi a ideia de trabalhar. Foi do que eu posso realmente fazer como pessoa. Então, eu comecei a muito fazer trocas, enfim, sustentáveis dentro de casa, a mudar estilo de consumo de vida. Foi uma visão, uma mudança totalmente, né? Quem me conhece anterior a isso olha para mim hoje e diz, nossa, né? Que mudança. Não sou 100% lixo zero ainda, é todo um processo, é uma jornada, mas é basicamente isso, assim. Então, foi nesse momento, assim, de meio desespero, assim, que acabou surgindo essa possibilidade. E é engraçado que, quando eu saí do Sicredi, eu fiz um coach de carreira, né? Para tentar me realocar, onde é que eu ia, o que eu me fazia, né? Posicionamento, enfim. E daí ela dizia assim para mim: eu sabia que eu queria empreender, mas eu não sabia o que eu queria realmente, de fato, fazer. E ela dizia, lista tudo que vier na tua cabeça. E lá tinha empresa de compostagem, porque eu amava fazer isso, e eu já fazia em casa. Mas nunca sonhei em abrir uma, enfim, né? E quando vê, tudo, as coisas foram se encaixando e caindo até que a Recicle entrou aí na minha vida, né? Então, hoje eu falo que estou educadora ambiental, amo falar sobre isso, né? Amo fazer e dizer que é possível a gente ter uma casa, uma vida mais sustentável, e eu sempre digo que isso é saúde mental, né? É todo um processo junto, né? Enfim, acho que eu respondi. Com certeza respondeu. E na tua fala eu fiquei lembrando, né? Tu falou muito em educação, e de fato é isso, é educar, né? Porque eu, enquanto pessoa, eu entendo que eu preciso colocar o lixo na lixeira, porque eu aprendi lá na escola há um tempão atrás, sabe? E eu vejo que hoje em dia muitas crianças não têm esse mínimo de saber que ele precisa colocar dentro desse lugar que é reservado, né? Daí eu já nem não existe a separação, não penso nem isso, mas minimamente colocar no lugar certo, sabe? Porque nas ruas a gente enxerga, existem lixeiras, mas mesmo assim o pessoal acaba colocando fora, né? Então, a importância da educação claro, em vários âmbitos, né? Primeiro, tu saber que tem que destinar para um local que é a lixeira, depois tu saber separar tudo isso, né? E que não é difícil, é uma coisa que acaba que vai ficando involuntário depois que tu pega o hábito, né? Mas eu quero agora falar um pouquinho sobre as enchentes. A gente sabe que a partir disso muitas coisas vão surgir, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês pensam para o futuro, né? Porque a gente sabe que a partir de agora, com as enchentes que aconteceram no Vale do Taquari, por exemplo, os rios ficam cheios de coisas e daí toda hora que chove, acaba que eles enchem de novo. O que vocês pensam sobre isso? É uma coisa que me veio na cabeça aqui e que se vocês pudessem falar um pouquinho, eu gostaria de ouvir.
Tu nos pegou com essa pergunta, hein? Porque, né, falar de resíduos, falar de gestão de resíduos, não, ela parece simples e parece super fácil. Mas na prática, ela é um tema muito complexo. E por isso que a gente está do jeito que a gente está. Né? Esse dia eu estava numa reunião com a professora Luciana Turati, que é do Direito Ambiental, e ela disse, nossa, o meu professor do mestrado lá de Sevilha, há 6 anos atrás, ele me fez uma pergunta. Vocês vivem na enchente, né? Vocês têm enchente. Como vocês ainda não conseguem resolver isso? Pois é, porque é um tema complexo. Não é fácil resolver. Porque engloba muitas coisas. Engloba poder público, engloba desenvolvimento, engloba interesses, mercado financeiro e não financeiro, engloba muita coisa. Então, quando tudo que a gente já fez pro meio ambiente, né, desmatando mata ciliar, né, construindo em áreas que não deveriam, que são áreas de alagamento, de inundação, tendo um consumo desenfreado, desperdiçando muito recurso natural, né, uma hora essa conta chega. Né? E, infelizmente ela chegou e aqui no Vale do Taquari de uma forma gigantesca, pegando todo mundo de surpresa, inclusive quem trabalha nessa área, né? Quem é da área ambiental e defesa civil, nem todo mundo estava esperando que fosse algo tão grandioso, porque a gente nunca vivenciou isso. A geração hoje que está aqui nunca vivenciou o que aconteceu. Mas ela sim, com certeza, né? Infelizmente, vai ser cada vez mais frequente, né? E a gente dizer uma solução pronta não existe. Tem uma receita de bolo hoje que a gente pudesse dizer para vocês, a gente tem que trabalhar dessa forma que a gente vai solucionar o problema das cheias, porque a gente tem cheia no inverno e tem a seca no verão. Né? Então a gente tem um impacto extremo das mudanças climáticas, né? Mas acho que o primeiro ponto é a gente olhar para as mudanças climáticas, entender que elas existem, aceitar que elas existem, e começar a conscientizar a população vulnerável. Né? Essa enchente não atingiu só a vulnerabilidade, ela atingiu todo mundo, seja rico, seja pobre, prefeito, não prefeito, né? Teve cidades mais acima daqui de Lajeado Estrela que foram todas devastadas. Né? E aí a gente se pegou muito durante a enchente de olhar para os montantes de resíduo e pensar, nossa, a gente andou 50 anos para trás, é como se tudo que a gente falou como lixo zero e como reciclo não existisse mais. E a gente se pegou de mãos atadas, eu e a Aline, assim, num negócio tipo, cara, será que ainda tem solução? Será que a gente ainda consegue acreditar que a população tem solução e que a gente possa fazer algo diferente? Mas acho que não é algo que depende só da gente, né? E a gente, como Recicla Lixo Zero, não consegue trabalhar sozinho nesse ponto, né? Mas acredito que o novo governo hoje, que está estadual, ele está bem preocupado com isso, e talvez a gente tenha algum ganho de vir questões de educação ambiental um pouco mais ativas nessa questão de desastres naturais, né? Desse cuidado, de como prevenir, de ouvir quem está, né? Quem é o pessoal do IPH, o pessoal os meteorologistas, né? Porque acaba que parece que todo mundo é louco dessa área, né? Ah, isso é loucura, isso não vai acontecer, que nada. Sempre dizem que chove, não chove. Mas a gente tem um preconceito também aqui nesse meio das enchentes, né? Não tenho muito como te responder essa tua pergunta, né? Mas só para te entender, assim, o porquê eu acho difícil ela e complexa, porque não é algo simples de se trabalhar e se resolver, né? É um conjunto de união de forças. Mas eu acho que eu ia dizer que eu até encontrei uma das prof, a Lu Turati, né? No sábado, que eu faço parte da CSA, né? Que é uma comunidade que sustenta a agroecologia aqui em Lajeado, né? Agricultura orgânica. E daí tem uma das profs que é da área ambiental que estava lá e a gente começou a conversar, trocar umas ideias. E a gente falou sobre isso. Hoje, na realidade, ela usou o termo de racismo ambiental, né? Eu não uso muito esse termo, eu prefiro analfabetismo ambiental. Por quê? Porque, gente, tem gente que é formada, graduada, com um conceito, com um currículo incrível, que não está nem aí para isso. Então, não é
a questão do diploma ou a ignorância de saber ler e escrever, que significa que a pessoa tem um olhar positivo para isso. Tem gente que é altamente analfabeta ambiental. É o que eu digo, né? É um olhar totalmente linear, egóico para si, simplesmente esquecendo o que está ao seu redor, enfim, e o que está à sua volta. E então, né, é algo, o que a gente está fazendo aqui, que nem a Lu falou, a gente se pegou pensando nisso, né? Se ainda tem esperança, e por isso que eu trouxe aquela última frase, né? Que eu vi isso num livro e eu disse, nossa, que legal. É a primeira vez que eu enxergo isso de outra forma, porque ou tu é problema ou tu é solução. Não, mas a gente tá no problema, a gente tem esperança de ser solução, né? Tá nas nossas mãos. Mas é preciso falar. Então, isso que a gente está fazendo aqui, o espaço que vocês estão abrindo para falar sobre isso, é isso aí. É educar, é falar, é trazer, é dizer que tem possibilidades, é dizer que dentro disso existe um mercado também, existem empresas sustentáveis que também vão gerar emprego, porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas dizem, mas daí aí entra a questão do capitalismo e socialismo, né? Daí ou é muito extremista ou é muito, né? E vai quebrar, enfim, né? Com esse lado ambiental não gera economia, não gera, né? Porque a gente deixa a gente perde 8 bilhões por ano por não mandar certo o lixo para o negócio, entendeu? E isso é um mercado de bilhões no mundo. Então tem toda uma economia financeira por trás. Basta a gente realmente fazer certo, não querer só nós ganhar, ser uma relação de ganha-ganha, entende? Onde todo mundo sai ganhando. Então, eu sempre digo que é uma questão de falar mais, né? Ter espaço para a gente falar mais, e eu acho que ainda tem esperança, sim. Sou esperançosa. Não, e entra também a questão da máfia do lixo, que a gente chama, né? A gente tem muitas grandes empresas hoje que ganham muito dinheiro por enterrar resíduo, né? Então, cabe a gente como consumidor final e pessoas que têm essa esperança e que querem mudar, bater nessa tecla e tentar fazer a diferença, né? Mas, enfim. Acho que o Manuel estava com a mão levantada. Só pra gente. Pode falar. Eu só queria mesmo dizer para vocês que era isso que eu queria mesmo, que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Que eu acho que, de fato, tem uma. Envolveu o Brasil todo falou sobre, né? E para a gente falar aqui um pouquinho seria muito interessante. E daí a gente também tira a reflexão de que não há algo concreto para se fazer, mas o óbvio é a gente cuidar das nossas próprias ações, que elas são muito simples, né? Então, eu acho que a receita que nós temos hoje para isso é cuidar das ações simples, não só porque nós sofremos com as enchentes aqui, mas eu acho que em qualquer lugar do planeta, né, para que a gente não continue sofrendo cada vez mais e levando surpresas muito grandes, né, porque a gente já sabe que as coisas estão acontecendo, mas uma enchente como essa a gente não esperava, então, que a gente possa, se entender como ser humano e um agente de mudança mesmo, né? Porque nós todos aqui somos agentes de mudança, de fazer a diferença no mundo. Então que a gente possa entender isso também. Por isso que eu quis trazer essa problemática para vocês, tá? Mas muito obrigado por terem respondido. E Emanuel, fica à vontade. Não, vê se meu áudio tá travando, porque eu tô com a internet meio ruim. O áudio não tá travando, tá. Tá, sim. Eu só queria falar, tipo, não mesmo uma pergunta, mas só uma frase de, como posso dizer, mostrando a inconformidade que eu tenho em relação aos municípios aqui vizinhos. Aqui em Lópolis nós temos uma escola municipal, que é uma escola ambiental, que trata muito desse assunto ambiental, desse assunto de reciclagem, desse assunto agrônomo e tudo mais, de agronomia sustentável e tudo mais, e cria projetos e vão para feiras. Já a escola estadual, ela não aborda esses assuntos, sabe? Eu fui privilegiado que na minha época de segundo, terceiro ano de ensino fundamental, a gente teve uma aula
de sustentabilidade, de onde se direcionava cada tipo de lixo e tudo mais, e foi abordado isso segundo, terceiro ano. Mas acredito que nessa geração que estamos agora, não está mais sendo abordado isso nas escolas estaduais. E a nossa escola estadual, ela tem um pátio imenso, sabe? Um lugar imenso para se fazer alguma coisa e simplesmente não se fazem nada. Tem um parquinho não tão grande que está desativado, ninguém pode subir lá porque corre risco de, sei lá, alguma tábua cair. E ao invés de fazer uma horta sustentável para ensinar os alunos, os estudantes, essa questão ambiental, essa questão sustentável, eles não fazem nada, só desativaram e deixaram assim. E outra coisa que me indigna muito é a questão de que eu fiquei sabendo que eu tenho uma amiga que trabalha no hospital e também amigos que trabalham na escola, do quanto é desperdiçado comida nesses tipos de locais. Que, por exemplo, nos hospitais, quando eles enviam as refeições, sobram pelo menos umas 15 bandejas extras de comida para caso alguém precisar comer de novo ou tudo mais, sabe? Caso cair no chão. E quando não se utiliza essas bandejas, elas não podem ser distribuídas ou fazer alguma coisa com elas. Elas simplesmente vão pro lixo e é a mesma coisa com a escola, sabe? A escola às vezes sobra paneladas de arroz, de feijão e não é reaproveitado. É totalmente jogado no lixo, não é feito uma compostagem ou alguma coisa do tipo. É uma questão bem indignante. E sobre as questões das enchentes, é uma questão muito de negacionismo, sabe? Porque antigamente ocorreu uma enchente, meus pais falaram que ocorreram enchentes grandes aqui no Rio Grande do Sul, mas o pessoal liga essa enchente lá da época de 1800 e lá vai Paulinho, sabe? 41. Com a enchente que aconteceu hoje, e eles dizem, mas isso acontece. Eles não botam a culpa em si mesmos, na população que nós temos hoje, no desmatamento, na poluição e tudo mais. Eles botam a culpa no tipo, o tempo é maluco, fazer o quê? Sim, vamos lá. Sobre a questão do desperdício, né? A gente tem algumas coisas, né? Que às vezes a gente fala para alguns clientes, nossa, mas por que usar essa embalagem? Mas não sei o quê. Porque não vende diferente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem uma questão na legislação da vigilância sanitária no Brasil, que ela é bem crítica com algumas coisas. Questão de contaminação, de estragar produto, enfim, que às vezes também impacta em algumas coisas. Da questão da escola, da alimentação, pode ser um pouco de descuido das próprias direções, assim, né? Porque se isso acontece com tanta frequência, alguma coisa está dando errado, né? Alguma coisa está errada. E normalmente a quantidade de alunos é a mesma sempre, o aluno vai comer um dia o dobro do que no outro dia. Aí, gente, só um pouquinho que a minha gata está me mordendo. E aí... Julie, ela tá meio chateada. Eu tô vindo com a minha mãe tem uma gata e eu não tô dando atenção pra ela, tá começando a morder meus pés. E aí... e a questão da enchente, vou te dizer que a gente tinha uma preocupação muito grande, né? A gente, como Recife, hoje está na parte da questão ambiental, no município de Estrela. E em 2018 a gente teve uma grande enchente, né? Que deu 27, 28, que não devastou tanto que nem agora, mas devastou bastante. E o pessoal parece que esqueceu, porque também fizeram 1000 promessas que iam fazer isso, que iam fazer aquilo, e agora a gente teve mais uma. E a gente tinha muito medo que isso acontecesse de novo, das pessoas de novo esquecerem. Mas eu acho que essa impactou muito mais, e foi tão abrangente em algumas cidades, que isso não vai se repetir, sabe? Então eu acho que tem ainda muito negacionismo de algumas pessoas, sim, de negação, de dizer, eu não fui atingido, eu não estou aí também, ou é o meio ambiente, é assim mesmo. Mas tem muita gente que está preocupada, né? Então, vamos focar nessas pessoas que estão preocupadas e fazerem elas serem ouvidas mais, né? E falar um pouco mais sobre isso. Mas tem muita coisa assim que a gente pode fazer, né? Tem vários projetos que envolvem escolas sustentáveis, várias iniciativas de premiação, de coisas que talvez poderiam incentivar essa escola, né? Mas também nem sempre as informações chegam até ela. E da questão das estaduais, um dia eu estava numa escola estadual aqui no município de Estrela, na Vidal, e uma prof veio desabafar comigo sobre isso, né? Eles tinham uma composteira, eles tinham um pátio gigantesco, eles tinham árvore frutífera, eles tinham horta, e antigamente, talvez na minha época de ensino médio e fundamental, eu estudei em escola estadual também. A gente tinha várias ações disso, né? Só que antigamente o Estado tinha
uma carga horária semanal para uma professora que ganhava 4 horas por semana para fazer ações de educação ambiental dentro das escolas. Só que faz uns 4, 5 anos que isso caiu, não tem mais. Então, as escolas só fazem se a direção e as professoras têm isso nelas também, de quererem fazer essa diferença. E normalmente sobra para algumas professoras colocarem dentro da disciplina, na aula da biologia, na aula da química, né, no contraturno, mas nem todas as escolas têm, não é o caso do estado. Então, por isso que isso meio que ficou de fora, sabe? Infelizmente, a gente teve uma mudança aí no na CRE, né, que é da Secretaria da Educação. E isso prejudicou bastante, principalmente as escolas estaduais, tá? Porque aí as professoras não têm mais aquelas 4 horas para fazerem, elas têm que fazer dentro do currículo delas. Não julgo, porque ser professor não é fácil, né? Já tem todo o seu currículo para manter. Então, algumas professoras se desanimaram, sim, em fazer essas ações. Mas olha ali, nós temos uma problemática na cidade do Emanuel. Ela pode ser resolvida, ela pode ser tramitada entre o clube e a escola. Olha só que legal, né? É, isso aí. Vocês podem, talvez, criar uma carta de apresentação, né? E tentar marcar uma reunião com a professora e fazer um trabalho voluntário nessa escola, né? Ou até mesmo buscar a Secretaria do Meio Ambiente do município, por mais que uma cidade pequena, eu acho que quem é técnico sempre está com um olhar para isso também, né? E unir forças, assim, com alguns outros grupos de trabalho, né? O clube de pais e mestres, quando vê, né? Falando e me dando ideias, mas muito obrigado pela resposta, pela conversa. Perfeito, pessoal. Eu não sei se mais alguém tem perguntas. Se não tiver, a gente pode só fazer um print da nossa reunião aqui. E daí depois acho que a gente libera o pessoal, né? Porque já está quase 10 horas. Amanhã, segunda-feira, todo mundo tem que descansar. As gurias também devem estar cansadas de ficar esse tempão aqui conosco, tá? Manu, por aí? Tô aqui. Como é que tá o rosto das pessoas para ti? Tá aparecendo? Não, só tem as meninas e nós, com as câmeras Tá. ligadas. Para mim apareceu a Evelyn, só que agora já saiu também. Pessoal, tentem ligar suas câmeras para a gente fazer um print com vocês. Eu tiro por aqui, Luiz. Tá, eu acho, porque a minha internet é uma bela, uma linda, querida, que oscila toda hora. A minha também caiu hoje. Vamos lá, então, tirar uma foto. E... Fiquem paradinhos, vamos ver se deu tudo certo. Deu? Foi, tudo certo. Pessoal, muito, muito obrigado. Primeiro, agradeço às gurias mais uma vez pelo convite aceito. Muito, muito bom ter vocês aqui mais uma vez, né? Eu encontrei elas do nada e a gente tentou trazer para mais esse acontecimento aqui enquanto Distrito Léo LD7. Muito, muito, muito obrigado. E pessoal que ficou aqui com a gente até o fim, muito obrigado mesmo. A gente sabe que vocês são demais. E no que precisarem, contem comigo, contem com a Manu. E a gente tá aí para qualquer coisa, tá? Nos chamem sempre que precisar. A gente que agradece. A gente que agradece e a gente fica à disposição. Se quiserem tirar dúvida lá nas redes sociais, né? A gente está sempre aí. Que nem a gente gosta de falar sobre isso, né? Então a gente não se importa de ficar todo esse tempo debatendo esse assunto, porque a gente é apaixonada por isso, e quanto mais pessoas se apaixonarem ainda e fizerem dentro das suas casas, no seu dia a dia, forem impactadas com aquilo que a gente traz, é o nosso propósito. A gente tem que entender que normalmente o nosso propósito não está ligado a recurso financeiro. Eu acho que muito isso, o recurso financeiro é um benefício no meio de tudo que tu faz com amor, né? É uma retribuição, mas que vai ocorrer em algum determinado momento. Mas eu acho que quando
tu fala e faz sobre isso, impacta as pessoas e contribui para isso, é muito mais gratificante do que se fosse pago, enfim, algum retorno financeiro, né? Então, enfim, só gratidão por todos estarem aqui. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos. Um beijo, joias!